Olá, você está no Prova Final, um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede de ensino LFG. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria é Direito Tributário. Lembrando que o nosso programa é realizado em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema do dia. O tema do dia de hoje, que é o Imposto de Competência dos Municípios, bastante interessante, o ISS. No segundo bloco, nós temos Pergunte ao Professor, onde eu terei condições de ouvir algumas dúvidas dos nossos alunos por aí afora e outras curiosidades que alguém entenda interessante em conhecer. E no terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão, onde eu terei condições de verificar duas questões anteriores de provas anteriores da ordem. Fica aqui comigo para você saber se o serviço que você realiza está ou não sujeito ao pagamento do ISS. É só mais um minuto. Voltamos então para o nosso primeiro bloco agora, onde falaremos sobre o tema do dia. O tema do dia é esse, que é o Imposto sobre Serviços, ou também conhecido como Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o nosso imposto ISS. Em relação ao ISS, vale a pena a gente dar uma olhada na Constituição Federal, e a Constituição Federal, ela bem pontualmente, para ser exato, no artigo 156, parágrafo 3º, ela traz algumas poucas características para esse imposto. Nesse dispositivo do qual eu falei, a Constituição Federal, de certa forma, ela traz a responsabilidade para dispor a respeito do ISS para a legislação complementar. Exatamente isso. É a lei complementar do ISS que tem total responsabilidade de alinhavar as informações condizentes a esse imposto. A lei complementar da qual eu falo, e a Constituição Federal, na verdade, indicou, é a lei complementar número 116 do ano de 2003. Lei complementar número 116 de 2003, uma legislação de julho daquele ano, que vai dispor tudo o que a gente precisa saber a respeito desse imposto. Quando você pensa a respeito do ISS, segundo as primeiras palavras da Constituição Federal, essa lei complementar, só para ter uma ideia, ela tem a responsabilidade de determinar as alíquotas do imposto, as alíquotas máxima e mínima. Ué, mas talvez alguém esteja pensando, o ISS não é imposto de competência dos municípios? Sem dúvida nenhuma, o ISS é de competência dos municípios, mas cabe à lei complementar determinar a alíquota mínima para esse imposto e a alíquota máxima. Quais seriam essas alíquotas? De acordo com essa legislação, a alíquota máxima do ISS, ela num primeiro momento foi identificada a 5%. A alíquota máxima do ISS é de 5%. O que isso significa? Isso quer dizer que, seja qual for o município onde você esteja, e esteja obrigado a pagar o ISS, você sabe que, no máximo, a alíquota será de 5%. Seja qual for o município, no máximo, a alíquota é de 5%. E qual seria a alíquota mínima do ISS? Como eu falei para vocês, a Constituição Federal, ela indicou que é a lei complementar que tem que representar essa alíquota. Contudo, a lei complementar não traz a alíquota mínima do ISS. Ah, não? A lei complementar não dispõe da alíquota mínima do ISS? Não. Mas se a lei complementar que tinha responsabilidade de fazer isso, e ela não traz, quem que traz a alíquota mínima do ISS? Ou será que não tem uma alíquota mínima no ISS? Todo e qualquer município poderá encontrar ou dispor da alíquota que melhor entender. Tem ou não tem alíquota mínima? Existe uma alíquota mínima. Só que essa alíquota mínima foi identificada pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Para ser mais exato, eu estou falando do artigo 88 da DCT. O artigo 88, ele informa que, enquanto a lei complementar não identificar uma alíquota mínima para o ISS, essa alíquota deverá ser de 2%. Qual é a nossa conclusão, portanto? Nossa conclusão é bastante simples,
que hoje o ISS, o Imposto de Competência dos Municípios, terá alíquotas que devem variar entre o mínimo de 2% e o máximo de 5%. Se um município quiser, seja qual for o município, ele pode estabelecer a sua alíquota abaixo de 2% ou acima de 5%? Existe esse tipo de permissão? Naturalmente que não. Então, não é que a lei complementar determina a alíquota que deve valer. Não, o município ele pode optar entre uma alíquota entre 2% e 5%. Quem vai escolher a alíquota, portanto, que fique claro, quem escolhe a alíquota é o município, afinal de contas, é o ente político competente para tanto. Mas quem fixa os limites dessas alíquotas é a legislação complementar, e neste caso, né, não só a lei complementar, mas a ADCT, no seu artigo 88. Ficou claro quanto à legislação, melhor em relação às alíquotas? Perfeito? Ótimo. O que mais que a Constituição Federal identifica de interessante a respeito do ISS? Ela, no primeiro momento, ela fala, então, mais uma vez, olha, a lei complementar, é você que tem que determinar como que devem ser reguladas as isenções, os benefícios e os incentivos fiscais no que tange ao ISS. Portanto, qualquer tipo de isenção, benefício ou incentivo fiscal, como eles devem ser estabelecidos, como eles devem ser regulados, isso é responsabilidade da lei complementar. Quem entrega o benefício é o município, mas na forma como está disposto na legislação complementar. Tranquilo? Perfeito. Além disso, tem uma última característica que a Constituição Federal identifica e sendo de responsabilidade da lei complementar. No que tange ao ISS, o ISS, por exemplo, é um imposto que não deve incidir quando um serviço for prestado para o exterior, quando se tratar de um serviço destinado ao exterior. Quem afasta o ISS, neste caso, é a própria lei complementar. A própria lei complementar número 116, ela vai informar que o ISS não deve recair quando um serviço é destinado ao exterior. Portanto, que fique bem claro, neste caso eu não estou tratando de uma imunidade, mas isso sim, na verdade, é uma isenção. Existe uma isenção do ISS em relação a uma exportação. Incide ISS na exportação? Não incide ISS na exportação. E se perguntarem para você, se não incide ISS na exportação, você diz, não incide mesmo, e isso, afinal de contas, é uma isenção ou isso é uma imunidade? Se perguntar para você, você responde claramente que trata-se de uma isenção e não uma imunidade. Perfeito? Joia? Então, tudo bem. Agora vamos lá. O que mais de interessante a gente tem sobre o ISS, esse Imposto sobre Serviços? A pergunta é, sobre quais serviços o ISS pode recair? Lembra que eu falei num primeiro momento que o ISS é um imposto que recai sobre qualquer tipo de serviço? Ou melhor, um imposto sobre serviços de qualquer natureza? Lembra disso? Pois é. A lei complementar, ela vai determinar sobre quais serviços o ISS deve incidir. A lei complementar 116, ela simplesmente determina. Ela coloca uma lista de serviços sobre os quais o ISS deve recair. Essa lista é uma lista anexa à lei complementar número 116, tranquilo? E essa lista tem uma série de serviços. E, portanto, uma coisa é certa, para que o ISS seja exigido, necessariamente o serviço deve estar previsto na lista. Isso quer dizer, portanto, que um município ele pode cobrar esse imposto sobre qualquer serviço, desde que o serviço conste da lista. Mas se o serviço não fizer parte da lista, se o serviço a ser tributado não fizer parte da lista, se o município quiser tributar um serviço sobre o qual, na verdade, ou o qual não está descrito nessa lista, ele terá condições de fazê-lo, porque é o imposto de competência do